Olá, pessoal, tudo bem? Na aula anterior, a gente viu o que que é gestão ambiental, a gente já tinha visto o que que é gestão ambiental empresarial, vimos alguns modelos, como produção mais limpa, atuação responsável, ecoeficiência e simbiose industrial. Na aula de hoje, nós vamos ver mais um modelo, e que talvez seja o modelo mais importante que a gente tem dentro da gestão ambiental no mundo inteiro. É a famosa ISO 14000, e mais especificamente a ISO 14001. Bom, mas por que surgiu a ISO 14001? A série ISO 14000, especificamente a ISO 14001. Eu, na próxima aula, vou explicar por que, essa pequena diferença. Mas por que surgiu a ISO 14001? Bom, até há não muito tempo atrás, as questões ambientais, elas só tinham uma regulamentação técnica ponto a ponto. Então, por exemplo, se a empresa tivesse emissões atmosféricas, tinha uma regulamentação técnica, uma legislação sobre isso. Se ela gerasse resíduo sólido, tinha, ou tem ainda, né, obviamente, uma regulamentação técnica e uma legislação sobre isso. Se ela gera efluente, esgoto contaminado, tinha e ainda tem uma regulamentação técnica e uma legislação específica para isso. Quer dizer, a gente só via a empresa quanto à questão ambiental ponto a ponto. A gente não tinha uma abordagem sistêmica. O que significa uma abordagem sistêmica? Ver os sistemas da empresa. O que gera resíduo sólido? Um sistema, um processo. O que gera emissão atmosférica? Um sistema, um processo. O que gera esgoto contaminado? Um sistema, um processo. Então, a gente precisa muito mais do que uma regulamentação técnica ou uma legislação específica. A gente precisa começar a ver nossa empresa, nossa organização, através de uma abordagem sistêmica, ver a empresa como um todo. Já no final da década de 80, começo da década de 80, final da década de 70, perdão, e começo da década de 80, surgiram alguns selos ecológicos, selos ambientais, selos verdes e assim por diante. Mas eles ainda não eram efetivos. A ideia efetiva sobre uma abordagem sistêmica começou em 1992, quando a Associação Britânica de Padronização, a BSI, que é o equivalente à nossa ABNT aqui no Brasil, lançou a norma BS 7750. Essa norma, BS 7750, ela tinha como objetivo único e final introduzir um sistema de gestão ambiental que pudesse ser utilizado pelas empresas de uma forma sistêmica. Por isso é chamado sistema. Então, como que eu posso ver a questão ambiental dentro da minha empresa como um todo, com uma abordagem sistêmica? Eu podia aplicar o BS 7750. Ele tinha como base o BS 5750, que era um sistema de gestão da qualidade dentro da empresa e que deu origem à ISO 9000, hoje conhecida no mundo inteiro como uma norma internacional de qualidade. Quem que fez a ISO 9000? Foi a Organização Internacional de Padronização, a chamada ISO. Já vou falar mais um pouquinho sobre ela. Partindo da experiência da ISO 9000 e do que os britânicos tinham com a BS 7750, em 1993 a Organização Internacional de Padronização, a ISO, criou o Comitê Técnico 207, o TC 207. Esse Comitê Técnico número 207, ele tinha só um objetivo. Ele ainda existe até hoje, ainda trabalha. Mas ele tinha só um objetivo quando foi criado: fazer normas internacionais que fossem reconhecidas pelo mundo inteiro e que dessem que vissem a questão ambiental através de uma abordagem sistêmica. Quer dizer o quê? Estavam criando sistemas de gestão ambiental que fossem reconhecidos no mundo inteiro. Mas por que reconhecidos no mundo inteiro? Porque essa norma estava sendo feita pela ISO.
ISO é a Organização Internacional de Padronização. O nome oficial é International Organization for Standardization, mas eles mudam um pouquinho só para dar um acrônimo, para dar o símbolo ISO. Então eles chamam de International Standardization Organization. Por que ISO? ISO significa semelhante, significa igual, né? Então, eles queriam fazer algo que fosse igual para o mundo inteiro, que todos os países do mundo, todas as empresas do mundo pudessem utilizar da mesma forma, né? É uma federação mundial de cunho não governamental, quer dizer, ela não está ligada a nenhum governo, muito menos a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Tem sede em Genebra, na Suíça, e hoje tem mais de 100 países filiados. Só pode um representante por país e o nosso representante é a famosa ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ISO foi criada em 1947, então vocês já podem ver que ela foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial. Por que isso? Porque o mundo inteiro estava quebrado economicamente, triturado e precisava começar a fazer um comércio internacional para que todas as nações pudessem crescer juntas. Tá? Só que cada uma usava um método diferente, uma medida diferente e assim por diante. Então a ISO nasceu em 47 para propor normas que fossem um consenso no mundo inteiro, que todos pudessem utilizar. A intenção é homogeneizar métodos, medidas, materiais e seu uso assim por diante. A ISO é formada por comitês técnicos ou TCs, cada um com uma responsabilidade específica. O Comitê Técnico 207 é responsável até hoje por fazer normas de gestão ambiental. Então, ele sempre está propondo novas normas e atualizando as normas antigas. O Comitê Técnico 207 é responsável pela série ISO 14000. Tá? E daí ele vai entrando cada norma, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Por que normas ISO são importantes? Para o mundo inteiro, não só para a gente. Por quê? Porque elas têm dois grandes méritos. Vamos pensar um pouco juntos aqui. Primeiro mérito é a uniformização de rotinas e procedimentos seguindo o mesmo roteiro no mundo inteiro. Vamos imaginar o seguinte, gente. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil que quer comprar um certo produto dos Estados Unidos. A minha empresa, do professor Klaus, é muito preocupada com a questão ambiental. Então eu não vou comprar de qualquer um, eu vou comprar de empresas lá nos Estados Unidos que tenham a mesma preocupação ambiental que eu tenho aqui. Ah, aquela empresa tem a certificação ambiental XYZ. Nunca ouvi falar? Nossa, que coisa estranha. Que certificação estranha. Será que essa certificação é realmente boa, honesta? Tem objetivo ambiental? Não sei. Então não vou comprar. Se eu não sei, não vou comprar. Eu vou comprar de outra que eu sei, que eu conheça, que eu sei como funciona. Então, aí que entra a certificação ISO 14001. Por quê? Se eu tenho uma empresa aqui no Brasil e outra nos Estados Unidos, outra na África, outra na Ásia, para ganhar a certificação ISO 14001, eu vou usar o mesmo roteiro. Eu passo pelas mesmas rotinas e mesmos procedimentos. Tudo absolutamente igual. Então não tem diferença entre um país e outro. Tá? Isso é importante. Então, se eu tenho certificação ISO 14001 e uma outra empresa nos Estados Unidos tem a mesma certificação, quer dizer que ela passou pelas mesmas etapas. Ela teve as mesmas rotinas e mesmos procedimentos que foram exigidos dela, que foram exigidos de mim também. Então eu posso ter confiança. Estou comprando de outra empresa que tem a certificação ISO 14001, significa que ela tem a mesma preocupação que eu tenho em relação à questão ambiental, tá? Entenderam? Sem problema? Então, se a norma é igual no mundo inteiro, eu posso ter confiança de uma outra empresa em outro lugar do mundo que tem a mesma certificação. O segundo mérito que eu coloco de extrema importância, fora o primeiro, óbvio, né? Essa uniformização de rotinas e procedimentos. Mas o segundo mérito também ele dá uma confiabilidade muito maior no sistema. Bom, eu implemento o sistema de gestão ambiental preconizado pela ISO 14001, com base na norma de gestão ambiental ISO 14001.
Tá, e daí eu vou dizer para o mundo inteiro que eu tenho aquela norma implementada? Não, eu não posso falar isso. Eu tenho que chamar um auditor. Ele vai fazer uma auditoria na minha empresa para ver se eu sigo todas as rotinas e procedimentos preconizados pela ISO 14001. E esse auditor, ele é totalmente independente da minha empresa. Por isso a gente chama uma auditoria de terceira parte, tá? Quando o auditor é independente da minha empresa, não tem nada a ver com a minha empresa. Professor, mas a minha empresa que vai pagar o auditor, ele vai fazer auditoria na minha empresa? Sim, tudo bem, mas ele é totalmente independente da minha empresa. Ele pode falar tudo que está de errado na minha empresa. Tá? Ele vai colocar lá no relatório de auditoria. Isso está errado, aquilo está certo, aquilo está errado e assim por diante. E mais importante do que isso, professor, mas eu posso corromper o auditor. Não posso corromper o auditor, porque ele é reconhecido por uma organização internacional de auditores. E se cair alguma acusação que ele foi comprado, sofreu corrupção, etc., ele perde o direito de auditar no mundo inteiro. Tá? Então, a certificação feita por uma terceira parte, além de ser independente da empresa, ela é especializada e reconhecida por uma organização internacional. Então, ela é especializada porque entende de auditoria, obviamente, e entende de gestão ambiental da ISO 14001. E reconhecida porque o auditor, essa auditoria de terceira parte, o auditor, ele faz parte de uma organização internacional de auditores, tá? Que tem um código de ética e assim por diante. Mas para ter implementado a ISO 14001, eu tenho 3 exigências para ter implementado, não, perdão, gente. Para certificar um sistema de gestão ambiental baseado na ISO 14001, eu tenho 3 exigências básicas. Primeiro, ter implementado o sistema de gestão ambiental preconizado pela ISO 14001. Não se preocupem que a gente vai ver em detalhes, tá? Então eu pego lá a norma e eu vou aplicar aquilo que a norma fala em todos os meus departamentos, todas as minhas divisões dentro da empresa. A segunda exigência básica é cumprir legislação ambiental aplicável ao local da instalação da empresa. O que significa isso? Mas, professor, o senhor fala tanto que a gente tem que seguir a legislação, que a gente é obrigatório. Por que a ISO 14000 ainda cobra isso da gente? Exatamente, porque é obrigatório para ter certeza que vocês vão fazer. Digamos que em algum país, algum local, o sistema de fiscalização do cumprimento das leis não seja tão bom assim, então a própria ISO 14001, no seu processo de auditoria, o auditor vai verificar se você está seguindo a legislação vigente ou não. Então, quando um auditor vai auditar uma empresa em tal lugar, ele tem que conhecer a legislação municipal, estadual e federal. E daí ele vai cobrar da empresa se ela está seguindo aquela legislação. Tá? Então é extremamente importante isso, tão importante que a própria ISO 14001 ela exige que você cumpra isso, mesmo que já seja obrigatório pelo governo do seu próprio local. Né? E a terceira exigência, assumir um compromisso com a melhoria contínua do seu desempenho ambiental. Melhoria contínua, isso é baseado na ideia do PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. Você vai planejar, implementar, verificar e agir. Melhoria contínua. Eu sempre deixo uma frase quando eu falo de melhoria contínua, eu queria que vocês guardassem o resto da vida de vocês. Melhoria contínua é assim, hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Eu nunca posso parar. Não é só assumir um compromisso com a melhoria contínua. Para eu ter a certificação ambiental com base na ISO 14001, eu preciso provar todos os dias a melhoria contínua. Então vai chegar o auditor e ele não vai auditar só para certificação,
vocês vão ver mais tarde que a gente tem que recertificar o sistema a cada 3 anos, tá? E a cada 3 anos ele vai verificar se vocês estão melhores do que o período anterior. Então eu preciso não só assumir o compromisso com a melhoria contínua, mas provar isso no papel, no dia a dia da empresa, que cada vez mais eu estou melhorando. Olha que sacada legal, pessoal. Para ter a certificação ISO 14001, então, eu preciso implementar o sistema de gestão ambiental ISO 14001, certo? A gente vai ver em detalhes. Depois, eu preciso provar que eu estou, no mínimo, seguindo a legislação ambiental vigente no local de instalação da minha própria organização. E ao longo do tempo eu preciso melhorar continuamente. Isso significa que eu vou começar com um sistema, vou começar seguindo no mínimo a legislação e vou melhorar ao longo do tempo. Significa que daqui a alguns anos eu vou estar muito melhor que a própria legislação ambiental vigente no local de instalação da empresa. Olha que sacada, pessoal! Isso vai fazer com que a legislação fique até em segundo plano. Por quê? Eu vou cumprir a legislação automaticamente e vou ser sempre melhor do que a legislação. Então é quase impossível chegar um fiscal lá na minha empresa, lá de um órgão de proteção ambiental, e multar por algo que eu não fiz correto segundo a legislação, porque eu vou estar sempre à frente da legislação, inclusive, por causa da tal de melhoria contínua. Eu acho, na minha opinião, gente, essa é uma das grandes chaves do sucesso da ISO 14001. Por que ela traz resultado para a empresa? Não só resultado de imagem, mas resultado de não ter mais problemas ambientais, não ter mais problema com multa, fechar a empresa por órgão ambiental, etc. Mas ela também traz resultados financeiros melhorando o meu sistema, gastando menos, tendo maior eficiência no aproveitamento de matéria-prima, insumos, etc. Então, a melhoria contínua é uma dessas chaves. Então, eu só vou ganhar a certificação se tiver implementado o sistema de gestão ambiental base ISO 14001, cumprir toda a legislação ambiental vigente no local de instalação da empresa e assumir e provar no dia a dia a melhoria contínua do desempenho ambiental. Daí eu posso chamar o auditor de terceira parte, e ele vai ver ponto por ponto, item por item do meu sistema na prática, toda a documentação, etc. Vai gastar um bom tempo na minha empresa e daí ele vai dar o veredito final. Você está aprovado, você pode ter a certificação ISO 14001. Daí, a partir desse momento, eu posso usar no dia a dia da minha empresa, para negócio, para mostrar para o público e assim por diante. Mas, para terminar a aula de hoje especificamente, quais são as fases então para chegar nesta certificação? Né? Primeiro, a fase preparatória, onde que eu vou pegar a ISO 14001, lá, a norma em si, vou ler e vou traduzir para dentro da minha empresa. Então aí eu vou assumir os compromissos e princípios gerenciais colocados pela própria ISO 14001, como política ambiental, objetivos, metas, procedimentos, etc. Quando tudo estiver pronto, eu já estiver satisfeito, já está rodando, isso é só para mim ainda por enquanto. E daí eu vou fazer um diagnóstico, uma pré-auditoria. Posso chamar até um auditor, inclusive, né? Sem problema nenhum. O que ele vai fazer? Ele não vai fazer a auditoria já definitiva, o que a gente chama de auditoria de certificação. Ele vai fazer uma pré-auditoria. Ele vai ver pontos vulneráveis, pontos fracos. Ele vai ver aonde os procedimentos ambientais precisam ser corrigidos, sofrer um equacionamento, arrumar eles. E daí ele vai fazer um relatório para a empresa vê esse relatório, vê quais são esses pontos fracos, conserta isso dentro do sistema e daí finalmente ela chama um auditor para fazer o que a gente chama de auditoria de certificação. Você vai chamar uma entidade credenciada, são as chamadas certificadoras. Cada certificadora tem seus auditores, vai
vir um auditor e vai ver se você está em conformidade com o que fala a norma. Se você estiver em conformidade, estiver conforme o que fala a norma, você ganha a certificação. Atenção, a gente não senta em trono esplêndido, né? A cada 3 anos a gente tem que fazer uma outra auditoria que a gente chama de auditoria de recertificação. Então, o certificado só vale por 3 anos. Daqui 3 anos eu tenho que renovar. Se eu não tomei cuidado com o meu sistema de gestão ambiental, etc., então eu posso perder a minha certificação e perder o direito de divulgar que eu tenho essa certificação ISO 14001. Tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Bem, pela semana foi só isso, pela aula de hoje é só isso. Na próxima aula, na próxima semana, a gente vai começar a ver item por item da ISO 14001. E eu quero que vocês prestem muita atenção, inclusive tem muitos materiais na internet, vídeos, livros, que vocês também podem consultar como um apoio para essas aulas. Porque hoje a ISO 14001 está ficando cada vez mais importante, principalmente para comércio. Empresas internacionais estão exigindo para comprar de outras empresas. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo sem problema algum, tá? Até a próxima aula.